into your eyes is like watching the night sky or a beautiful sun. Restaurando a alegria da vida 2 nas finanças. Dinheiro era para ser motivo de alegria na nossa família, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, mas nem sempre é esta verdade. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, então, Provérbios, capítulo 21, verso 20. Diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Vou repetir: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Posso fazer uma oração então, gente? Pedindo a direção de Deus para esse assunto tão importante. Ó Pai, nós rogamos a Tua bênção, a Tua misericórdia, a direção, e que o Senhor nos dê realmente, eu peço, sabedoria, Senhor, para administrar os recursos que temos, Senhor, os bens que o Senhor tem nos dado, através do nosso trabalho, através de muitas formas, Senhor. Precisamos de sabedoria. Que o Senhor abençoe o Teu povo, Pai. Se há pessoas carecendo, falta de sabedoria nessa área, que o Senhor ilumine nessa noite, desperte, toque, Senhor, no coração, para que haja um desejo, ó Deus, de administrar melhor os nossos recursos e, quem sabe, as finanças serem motivo de alegria na família, não de briga. Abençoa-nos essa noite, perdoa os nossos pecados, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Tesouro desejável há na casa do sábio, mas o homem insensato desperdiça, né? Provérbios é um livro de sabedoria. Ele traz pequenas, de maneira, em síntese, de maneira muito pequena, né? Grandes verdades. É escrito de uma maneira muito sintética mesmo, para ser de fácil memorização. Os provérbios, no passado, as pessoas gravavam esses provérbios. Então, eles guardavam isso na mente, no coração, e usavam na hora da necessidade. Então, são grandes verdades escritas de maneira muito simples aqui. Tá? Então, você tem aqui, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre a sabedoria nas finanças. É necessário ter sabedoria, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Porque inteligência todos nós temos, né? Agora, a sabedoria é saber usar a inteligência. E muitas vezes a pessoa não tem sabedoria na hora de usar o dinheiro, de lidar com o dinheiro. Então, não é fácil, gente. Se você pensar, nós estamos num país complicado em questões financeiras, né? Quem já viveu um tempo atrás que sofreu com os juros, que ainda temos juros, mas não como antes, né? Você ia comprar algo no mercado, no outro dia mudava o preço, na hora, ali, dependendo da hora ia mudando. Assim. Aqui no Brasil é uma matemática complexa, né? Você lidar com finanças. Quem tem comércio, quem tem empresa, sabe como que é complexo, você precisa contratar um contador, é muito difícil. Existe uma contabilidade doméstica dentro da nossa casa. E o texto aqui está dizendo que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Então, é possível sim você ter sabedoria, tá? Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui algumas coisas, e administrar. Existem duas coisas para mim que eu creio que devem ser observadas. Existem as oportunidades, nós temos que aproveitá-las. E, além das oportunidades, existem os recursos que nós temos. É o que nós temos. Não vai ter nada além daquilo, então temos que administrar o que temos. Então, duas coisas, gente. Aproveitar as oportunidades e administrar os recursos que você tem. Não é fácil, né? E nós precisamos trabalhar essa questão. Antes de me aprofundar nisso, eu preciso lembrar de uma coisa. Na Bíblia, nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, não ficamos todo culto aqui pregando para você como fazer para você ficar rico, não é essa a questão, né? Nós, como presbiterianos, pregamos sim, que a pessoa tem que administrar os seus recursos com sabedoria. A Bíblia, ela faz uma distinção muito grande entre investimento e acúmulo, né? A ideia do acúmulo é aquela pessoa que está entregue a uma avareza, tá? E ela quer acumular. E o que acaba acontecendo? São pessoas que valorizam mais as coisas do que as pessoas. Você tem que perguntar para você o que vale mais, né? Até tem uma frase interessante que diz assim: quais são as coisas mais valiosas e preciosas na vida?
As coisas mais preciosas na vida não são coisas. Já começa por aí, é um erro, é uma pegadinha, né? Então, você tem que se perguntar, se as coisas são mais preciosas que as pessoas, possivelmente você vai morrer cercado de coisas, não de pessoas. Se as pessoas são mais preciosas do que as coisas, pode ver que você está acumulando pessoas, amizades, verdadeiras amizades na sua vida. Então, existem pessoas que estão ficando cada vez mais sozinhas e cada vez com mais coisas, porque coisas são mais importantes que pessoas. Se colocar numa balança o relacionamento, ou com os familiares, parentes, ou com amigos, ou com irmãos, e o dinheiro pesa muito mais. Então, essa é uma pessoa que vai morrer sozinha, cercada de coisas. A Bíblia dá vários exemplos. Tá? Então, é a pessoa que acumulou para si, que não entendeu que os recursos que são colocados em nossas mãos, não é para acumular tesouros para si, até porque nós acumularmos tesouro aqui, nós não levamos. A Bíblia nos fala de investimento. Você tem vários textos, não acumuleis, é uma ordem. Né? Para vós outros, tesouros sobre a terra. Então a ideia de quem acumula tesouros, valoriza mais coisas do que pessoas. O que acontece quando nós acumulamos? A traça, a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. Aí ele diz, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. É investir. É quando nós sabemos usar os recursos que Deus nos dá e investimos em pessoas, transformamos a nossa realidade, ajudamos pessoas, investimos no reino de Deus, os nossos recursos se multiplicam, não simplesmente para acumular para si. Isso é condenado pela Bíblia. Isso é pecado. Ainda outro texto, Lucas diz, passagem muito conhecida essa, né? Jesus recomendou, tende cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza, né? Avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Para alguns consiste. Ele vai acumulando, aí ele vai contar uma parábola muito conhecida do homem rico. Ele diz assim, no campo, eu resumi aqui, o campo de um homem rico produziu com abundância, e ele disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí reconhecerei todo o meu produto e todos os meus bens. E continua, então direi à minha alma, tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, o que Deus diz para uma pessoa dessa? Uma pessoa que acumula bens para si aqui, acumula, avarenta e egoisticamente, o que ela é? Louca, só louca. Porque ele está acumulando, não é para ele, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e que tu tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então o problema não é investir, o problema é acumular para si, é a avareza. Tá? Isso é condenado na Bíblia. Tirando essa questão da avareza e tudo mais, do amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro. Então essa avareza, esse egoísmo, sabe, aquela coisa mesquinha, aquela pessoa que vive em função de coisas e acumula, isso é pecado, evidentemente. Mas você tem um outro extremo também. Pessoas que não sabem dar valor para aquilo que têm, desperdiçam, e falta sabedoria nos dois lados, né? Então, primeiro, nós precisamos ter sabedoria nas finanças. E como eu disse, eu creio que essa questão de sabedoria nas finanças, nós precisamos duas coisas. Aproveitar as oportunidades que nós temos. Algumas não voltam, tá? Algumas não voltam. E administrar os recursos que nós temos. Então, temos que aproveitar as oportunidades e administrar os recursos. Se você tem oportunidade para estudar, estude. Faça tudo o que você puder fazer, cursos, se recicle. Se você tem oportunidades de trabalho, que você vai ganhar um pouco mais, não é errado isso. Você ir nesse sentido, investir, crescer, aprender a poupar e tudo mais. Ou muitas vezes você não vai ter grandes oportunidades na vida. É o que você tem, aquele é o seu salário. Administre os seus recursos. Isso é sabedoria, que Deus nos dá sabedoria para isso. E a Bíblia fala que quando nós não temos sabedoria, se alguém está faltando sabedoria, o que tem que fazer? Pedir para Deus. Senhor, o que eu tenho que saber trabalhar com o que eu tenho. E eu vejo pessoas com tão pouco construírem muito, e pessoas que ganham tanto, parece que sai pelos dedos. Eu não vou aqui fazer nenhum estudo profundo e complexo sobre contabilidade, mas eu queria deixar para você dois princípios aqui que para mim é assim, básico. Uma maneira muito simples
para a nossa vida doméstica, né? Se você quiser se aprofundar nisso, pesquisa na internet, você vai ver que isso é muito complexo, entende? Para empresas, mas também para a vida doméstica. Existe um conceito de bens ativos e bens passivos. O que é isso? O que é um bem ativo e um bem passivo? De uma maneira muito simples assim. Você tem recursos, você tem que investir em alguma coisa, não acumular, investir em alguma coisa. E o que a gente percebe é assim, o camarada jovem, adolescente, vai trabalhar, ele vai ganhar um salário mínimo, vai ganhar R$600, não sei quanto está o salário mínimo. Primeira coisa que ele faz, antes de vir o primeiro salário dele, ele passa numa loja e compra um tênis de R$700, para pagar em 12 vezes, né? Entende? Vai vendo como que é. Aí, quando menos se espera, ele mal terminou de pagar esse tênis, ele está cansado de pegar ônibus, ele é solteiro, ele não tem família, ele não precisa de carro. Ele vai lá e compra um carro, e começa a pagar a parcela do carro. Aí ele descobre que o carro, ele tem que pagar um seguro do carro, senão ele vai se enrolar, vão roubar o carro, vai perder o carro, vai ficar... Aí ele vai ter que pôr gasolina no carro, aí vai ter manutenção do carro. Existe aquilo, meu querido, que traz prejuízo para você, e aquilo que traz lucro para você. Então, na nossa vida, a gente tem que avaliar bem. Existem bens ativos, o que a gente fala bens ativos, é aquilo que vai gerar alguma renda para você, e aquilo que vai te dar prejuízo. Só que existem alguns bens passivos, vamos pensar assim, andou para frente, não era para ter ido para frente, acho que deu algum problema. Existem alguns bens passivos, deixa eu fechar aqui, que são necessários, não tem como. Eu me lembro que eu era jovem, trabalhava, ganhava meu dinheiro, estudava à noite, andava de ônibus. Casei andando de ônibus, mudei de cidade andando de ônibus. Nasceu o primeiro filho, falei, não tem jeito mais, vou ter que comprar um carro. Carro é uma família, gente. Carro é uma família, você dá manutenção no carro, custa caro. E vem um jovem solteiro, pega a bicicleta, anda de ônibus. Porque carro é o quê? É um bem, o quê? Passivo. Ele gera um gasto, ele custa para manter, então é caro. Tá? Agora, por exemplo, vamos pensar que se você conseguir guardar por mês, poupar R$1.500 por mês, durante 10 meses, 15 mil. Durante 12 meses, vai dar quanto? R$18.000. Se você tiver um juro de 1% ao mês, aplicando esse dinheiro, você vai ter R$20.000 por ano. É um bom dinheiro, R$20.000 por ano. Em 10 anos, você vai ter, no mínimo, porque isso vai aumentando, R$200.000. Pensa, em 10 anos, guardando R$1.500, você tem R$200.000. Dá quase para comprar uma casa à vista. E o que acontece com o brasileiro quando ele consegue ter R$200.000 na mão? Digamos que ele já tem a casa, já tem o carro. Compra uma casa na praia, entendeu? Ele começa a prestar para todo mundo. Então, assim, claro, se está sobrando, se você tem bens ativos o bastante para investir, invista, para gastar do jeito que você quiser. Não estou dizendo que é pecado, a gente vai ser muquirana, não compro nada que não dá lucro, não é isso. Mas o que a gente percebe, pessoas que não construíram nada na vida, eles só investem em bens passivos. Ele nunca cresce. Ele está sempre quebrado, ele não chega a lugar nenhum. É uma questão simples, sabedoria para administrar o que tem. E outra, no relacionamento conjugal, a coisa mais complexa. Eu vou entrar na questão da insensatez, né? Nas finanças. Né? Você, homem e mulher, tem maneiras diferentes de investir o seu dinheiro. Né? Aprenderam em casa de uma maneira diferente. Vocês precisam se conhecer muito bem. E isso é um motivo de briga, de separação, de divórcio numa família. Vocês têm que saber muito bem onde vocês estão, como vocês estão trabalhando, e haver uma química nessa área. Então, precisamos ter sabedoria, como nós vamos usar o nosso recurso, investir os nossos recursos. Tá? É claro que nós não vamos ser, eu vou falar aqui de perfil, né? São, na verdade, tipos, né, de pessoas, 5 categorias que tem, vou mostrar para vocês. Mas temos que tomar cuidado também em não ficar simplesmente acumulando, já condenamos isso, ou só pensar em investimentos ativos que vai nos dar renda, não. Você tem que investir. Investir no quê? Às vezes você tem que investir na sua vida física, na saúde, escola. Você tem que investir o quê? Na sua vida espiritual também, importantíssimo isso, investir no reino de Deus. Você é uma pessoa que é envolvida, que pensa em outras pessoas. Investir em recreação é errado? Não, claro que não. Isso a gente sabe, uma pessoa que só pensa em trabalho, em acumular, ela é uma pessoa doente. Então, uma pessoa que vai acumular muito vai morrer cedo e vai deixar o dinheiro para outro, porque ele não vai usufruir de nada que ele construiu. E ele vai ser uma pessoa emocionalmente doente, então precisa se recriar. Né? Investir em recreação é um investimento também, mas tudo com sabedoria, na medida certa. Então, o primeiro ponto importante aqui, olha, sabedoria nas finanças. Aproveite as oportunidades, investe administre seus recursos,
Tem uma distinção clara, eu vou comprar isso, é bem ativo ou bem passivo? Eu preciso disso. Existem bens passivos que são necessários. Se você puder ter uma casa, tenha. Se você, melhor do que pagar aluguel. Só que tem um detalhe, eu vejo pessoas assim, 200 mil reais. Você quer fazer isso crescer? A última coisa que você vai fazer é investir em algo que vai dar gasto. Você vai comprar o quê? Compra uma salinha pequena, num ponto bem valorizado, põe para alugar, acabou, já era. Isso rende, isso não para, é fila, fecha um, entrega, outro pega, num ponto bem localizado. Uma salinha pequena rende que só, mais do que residência, o aluguel de um comércio. Um exemplo, né? Carro é bem passivo. Você comprou zero, se está sobrando bens ativos, você comprar um zero, compra. Mas você sabe, se tirou o concessionário, desvaloriza quanto por cento na hora? Tirou? Quanto que desvaloriza? 20% de cara. Pum, já perdeu 20% ali, ó. E na hora que você vai vender, já era. E aí você parcela em 70 vezes, o que vai acontecer? Você paga 3 carros e fica com meio carro. Então não é nenhum, é meio carro, né? Porque já desvalorizou. Então, compra um carro seminovo. Né? O carro seminovo já foi desvalorizado 20%, 30%. Entendeu? E, claro, a gente sabe, se puder poupar para comprar à vista, melhor ainda. Eu nunca consegui poupar para comprar à vista, gente. Mas eu sei que é o melhor caminho. Tá? Para ser sério, eu não sou exemplo para vocês de prosperidade aqui. Tá? Eu não estou dando aula, né, sentado na casa e falar assim, não, eu consegui. Não consegui. Tá? Porque o meu caso é diferente. Eu sou pastor, não paro. Um pastor é caríssimo ser pastor. E a gente não consegue construir nada. Fui para Marília, estava bem lá, minha esposa trabalhando na universidade, dava aula, eu estava num emprego bom, carteira assinada, construindo, aí vamos embora para São Paulo, fazer curso de teologia. Então larga tudo, pede as contas do emprego, vai, recomeça tudo de novo, perde muito dinheiro. Estamos em São Paulo, conseguimos bons empregos, eu trabalhando, ela trabalhando, compramos um apartamento, compramos casa, estava como Deus chamou a gente para São Carlos, perde tudo, vende tudo de novo, vem para cá, não arranja emprego. Então, pastor não é exemplo para isso. A não ser que ele esteja numa igreja, tá? Que o negócio seja outra moeda, entendeu? Aí o camarada fica rico. Então não sou exemplo para você nisso. Mas, gente, o meu trabalho é fazer com que vocês tenham uma qualidade de vida espiritual e também, por que não, nesse sentido material. Não vou fazer promessa aqui para você entregar dinheiro e ficar milionário, que não vai. Mas se você puder administrar o que você tem, o que Deus tem te dado, ótimo. Porque, gente, existe uma coisa tão preciosa que é estabilidade. Estabilidade. Você está 10, 20, 30 anos vivendo na mesma cidade, não construiu nada, não conseguiu comprar uma casa, então tem algum problema. Entende? Se você está no mesmo emprego, estabilidade é tudo, gente. Entende? O problema é quando você não tem estabilidade, você tem que mudar sempre, você não pode ficar no mesmo emprego, isso é horrível. Você não consegue fazer um plano de carreira, isso é terrível. Umas pessoas que moram aqui, numa cidade como São Carlos, não ganham muito aqui. O piso salarial aqui é baixíssimo comparado com outras cidades. Mas o custo de vida também não é tão alto como uma capital. Transporte aqui é barato, entendeu? Se locomover aqui é fácil. Moradia aqui é caro. Aqui não é uma região boa para viver de aluguel. Moradia aqui é muito caro. Gente, uma pessoa que vive 10, 20 anos no mesmo emprego, não é possível. Ele é rápido para construir a vida e fazer a vida aqui. Se ele não está conseguindo, tem algum problema. Ele não está tendo noção, às vezes, de coisas básicas, que é princípios ativos e passivos. O que acaba acontecendo? O cara ganha um dinheiro e vai comprar um carro, ele compra um carro importado. Para parcelar, gente. Vai quebrar. Eu já tive carro importado. Já fiz tudo de errado que não era para fazer, eu já fiz. Já comprei carro importado. Deixa ele quebrar, que você vai ver só o que vai ser. E a gente faz isso, né? Porque quer que é um carrão, né? Faz tudo errado, né? Então, gente, sabedoria nas finanças. Ou quando não há sabedoria, o que acaba acontecendo? Nós vamos ter insensatez nas finanças. Mas o homem insensato os desperdiça. Não aproveita as oportunidades, desperdiça a oportunidade. E não administra bem os recursos que tem. E a Bíblia tem muitas orientações interessantes nisso. Precisamos saber fazer planilha, sentar, se organizar, fazer um planejamento. O que você pretende fazer nos próximos 5, 10 anos? O que você está fazendo com o seu dinheiro? Onde você está investindo? Em bens passivos e bens ativos? Entendeu? O que está acontecendo? Tem dívida? Ótimo. Senta, administra. Como que eu faço para quitar essas dívidas? Não sabe trabalhar o cartão? Quebra o cartão. Trabalha de uma outra maneira. Faz um acordo no banco. Tem solução, gente. É só a pessoa sentar e lutar e buscar. É possível, entende? Eu já tive experiências assim de ter bastante recurso e perder fácil. E já tive tempo de, com tão pouco, dá para fazer tudo. Faltou sabedoria naquela hora. Aonde que está indo o dinheiro? Gente, olha, imagina você guardar R$1.000, R$1.500, em 10 anos tem R$200 mil. É possível, imagina em 20, 30 anos, você tem R$500 mil aí.
R$500 mil. Entendeu? É fácil. Duro é economizar, né? Duro é economizar. E no casamento tem um problema maior. Olha só que coisa interessante que a Bíblia diz lá em Amós. Andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? E aqui que está o problema. Nessa questão financeira, muitas vezes não há um acordo. E livros e mais livros estão sendo escritos. Livros e mais livros. O mais famoso deles, eu acho que vale a pena a gente conhecer, é esse livro aqui. Não sei se você já ouviu falar. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tá? Você não vai ficar rico não de ler ele não, mas vai te dar algumas orientações bem interessantes. Gustavo Cerbasi escreveu esse livro assim: um dos maiores detonadores de brigas entre o casal são as dificuldades financeiras. Eles têm maneiras diferentes de ganhar, gastar, investir o dinheiro. E é necessário haver um acordo. Andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? Então, às vezes, a insensatez está até aí. Não consegue achar uma maneira de trabalhar juntos. O Gustavo Cerbasi, aqui nesse livro, ele vai colocar pelo menos 5 tipos aqui, 5 categorias. Gente, está horrível esse mouse. 5 categorias, como lidar com dinheiro. Como lidar com dinheiro. Você tem 5 tipos aqui. Vou colocar os 5 aqui, porque ele está dando problema no meu mouse aqui. Então você tem 5 categorias no livro dele. Tá? Eu tenho o livro dele digital aqui, vou ler para vocês. Então são os poupadores, os gastadores, os descontrolados, os desligados e os financistas. Possivelmente você vai se encaixar num desses 5. Tá? Então, por exemplo, poupadores sabem, esse aí, ó, estilos, né, lidar com o dinheiro. Os poupadores sabem que é importante guardar, por isso não se importa nem um pouco em restringir o máximo os gastos atuais para poupar o que for possível e conquistar a independência com muito dinheiro. Nem sempre suas intenções são compreendidas. Frequentemente recebem críticas por serem mesquinhos ou avarentos. Ah? Eles são os verdadeiros tio Patinhas na casa. Tem que ter um tio Patinhas lá, senão vai à falência. Toda casa tem um tio Patinhas, tem que ver quem é, tem que ter alguém. Pontos fortes: são disciplinados, têm uma capacidade de economizar tremenda. Pontos fracos: conformismo com um padrão de vida simples, restrições a novas experiências. São pessoas que correm o risco de se tornarem meros acumuladores, né? Então não querem investir, não investem em outras pessoas, não investem, né? Então esse é um problema. Agora você tem uma outra categoria chamada dos gastadores. Esses gastadores aqui. Para estes a vida é medida pela largura, não pelo comprimento. É importante viver bem hoje, né? Pois o amanhã pode não existir. Gastam toda a renda, às vezes um pouco mais. Gostam de ostentar, destacam-se pelas suas roupas caras, não se sentem incomodados em encarar um financiamento se o objetivo é ser feliz. A poupança acumulada, quando existe, é só para a próxima viagem. Seu estilo de vida faz sucesso entre os amigos. Esse é o gastador. Os amigos gostam disso aí, né? E com esse amigo aí, né? Passear com ele é bom, porque ele gasta, ele banca, tudo, ele paga para todo mundo. Esse é o gastador. Ponto forte: olha, ele tem poucos hábitos rotineiros, está sempre fazendo coisas novas, né? Abertura a novas tendências, tem muitos hobbies. Pontos fracos: insegurança total em relação ao futuro, dependência extrema da estabilidade no emprego, aversão a controle, orçamento e contas. Então, um poupador e um gastador. Depois nós vamos casar esses grupos aí, você vai ver o que vai dar. Descontrolado: esse aqui é o mais complicadinho. Não sabe quanto dinheiro entra e nem percebe quanto sai da conta. Começa por aí, não tem controle. A cada mês parece que o dinheiro dura menos. Estão sempre cortando gasto, mas nunca é o suficiente. Usam com frequência o cheque especial, pagam a conta do cartão de crédito apenas parcialmente, por falta de fundos. Em casa não há a menor chance de se sentar e se organizarem, pois tem coisas mais importantes para fazer. Esse é o descontrolado, ele não sabe o que está entrando e não sabe o que está saindo. Vamos ver. Pontos fortes. Ele coloca assim: é possível identificar algum? Não, não tem. Viu? O descontrolado não tem ponto forte, gente. Quem é descontrolado aí, cuidado. Pontos fracos: indisciplina, propensão a conflitos, pagamentos necessários de juros, desorientação. Esse é o mais difícil. Os desligados: eles não são gastadores, não são descontrolados, só são desligados. São desligados no negócio. Entendeu? Então diz assim: gastam menos do que ganham até. Mas eles não investem em nada também. Eles estão desligados, sabe? Eles não sabem administrar no sentido de crescer. Poupam o que sobra quando sobra. Viajam ou trocam de carro quando
por acaso, atinge algum valor mais alto naquele mês, naquele ano. Se não tem dinheiro na conta, parcelam a compra. Quando os extratos do banco chegam, vão para a gaveta sem menos ser abertos. A fatura do cartão de crédito é uma surpresa. Sempre acho que ainda é cedo demais para pensar na aposentadoria. São desligados esses, né? Então, pontos fortes. Folgas financeiras, realmente tem, porque eles não investem, está sempre sobrando um pouquinho. Espaço para reduzir gastos, se necessário. Pontos fracos. Incapacidade de estipular e atingir objetivos. Resistência a planos que exijam disciplina. E, por último, você tem os financistas. Segundo o autor, ele diz assim, eles são rigorosos com o controle de gastos, com o propósito de economizar. Nem sempre o objetivo é poupar, às vezes pretende acumular. Elaboram planilhas, andam com calculador e lista de compra no supermercado e shoppings, né, no supermercado, fazem estatística, projeções com quantidade e frequência impressionante, entendem de investimento, de juros, de inflação, são preocupados e são procurados por amigos e parentes, né, quando está a coisa apertada ou falta orientação. Pontos fortes. Facilidade de desenvolver planos, colocá-los em prática. Seleção crítica de investimento. Capacidade de empregar melhor o dinheiro. Pontos fracos. Em geral, são boicotados pela família, que não se conforma com tantas minúcias. Se não souberem se fazer entender, vão se tornar uns chatos. Entendeu? O chato da família. Agora pensa o casamento aqui, gente. Ele dá todo o casamento, todas as opções possíveis, passar a noite aqui. Mas vamos com um pouquinho da nossa ideia do que a gente já tem. Imagina um descontrolado casando com um gastador, gente. O que vai dar? É possível que um casal, um seja descontrolado e o outro gastador. Gente, é uma tragédia isso aqui. Então você tem que avaliar onde você se encaixa nesse negócio. E olhe para o seu cônjuge onde você se encaixa. É uma luta. Por quê? Eles vão fazendo. São muito bons para fazer, mas quando chega no final do mês, briga. Briga, porque fala, a culpa é sua, você que quis, eu não queria nem ter ido lá, eu não teria comprado isso, você gastou aquilo. Então, todo mês eles estão brigando com esse dinheiro. E nunca conseguem chegar a lugar nenhum. Agora, você imagina também um poupador casar com um financista. Que coisa chata dessa vida. Eles só acumulam, eles não viajam, eles não investem, é um negócio, não dá certo. Agora, assim, de repente, você tem assim um financista casar com um desligado, então ele vai dar norte no negócio, entendeu? Ou então um financista precisa casar com o descontrolado, aí o negócio equilibra. Ou um desligado vai casar com um poupador, entendeu? Então, aí que você tem que ver. Na sua casa, quem é mais poupador? Então, não importa aqui, gente, não quer dizer que o homem ou a mulher, é o perfil da pessoa. Às vezes tem homem que é mais gastador. Tem, né? É raro, mas tem. Não é raro, não. Tem casos que a mulher é mais gastadora. Então, tem que sentar junto. Quem é mais poupador? Quem é bom de conta? Entende? E deixa a pessoa administrar um pouco mais. Senta junto, conversa. Tem que entender quem é você no relacionamento. E o seu perfil. E olha, isso é muito sério, gente. Isso vai em tudo. O pouquinho que eu falei aqui para vocês, gente, vai determinar o sucesso na hora de abrir uma empresa. São Carlos é uma cidade curiosa, né? Como abre loja e fecha na cidade, gente? Eu fico impressionado. Você só vê lá, aluga, aí reforma, e gasta. Aí ele faz o negócio, ele inaugura, chama todos os amigos. Ninguém paga, né? Aí vai lá. Aí ele começa, aí depois vai diminuindo, depois liquidação, depois fecha as portas. Gente, São Carlos aqui é o tempo todo isso aqui. Entende? Não tem noção nenhuma. O camarada, ele saiu do emprego, ele ganhou lá o que acumulou fundo de garantia, 13º, ele tem lá 30, 40 mil reais, eu vou abrir um comércio. Não tem a mínima noção do que vai fazer com o dinheiro. Como que vai investir? Não tem noção nenhuma de ativo, de passivo, como é que vai investir o dinheiro. Quebra, gente. As pessoas quebram numa empresa. E família também. E sofre. E quanto desgaste. Né? E não é fácil. Entende? Não é fácil. Eu sou casado, tenho filho também, eu sei o que é, eu vivo isso aí, gente. Você sabe como que é. Os impostos, né, é demais, gente. Nós vivemos num país de muito imposto, é o maior, né, do mundo, não existe como o nosso, entende? É um absurdo. Entende? Se você ganhar um pouquinho mais, você vai assustar. Entende? Já tivemos experiência na renda familiar, vivendo em São Paulo, ganhar um pouquinho mais, gente, depois de renda ele vai aumentando de um G10, 15, 20, 25%, não é o máximo? Quanto que é o máximo que se cobra depois de renda? É 25%. Você consegue imaginar 25% do seu salário imposto de renda, gente? Não é possível isso, gente. É um absurdo. Isso sem contar, gente, quando chega nas questões da manutenção, você tem que ter saúde.
vai investir na saúde, escola dos filhos. O que é importante na sua família? O que é importante na sua casa? Entende? Às vezes é preferível trocar de carro, trocar de TV, trocar disso, mas não paga um estudo para o filho. E não quebra esse ciclo, entende? Então isso é uma coisa importante. O casal tem que sentar. Não tem outro caminho. Temos que sentar junto e achar uma solução. Juntos. E sem dúvida, meu querido, eu creio sim na palavra de Deus, que ela fala daqueles que são fiéis, que honram a Deus com os seus bens. A Bíblia fala sobre isso. Isso é bíblico. Mas se eu fizer isso e não pedir sabedoria a Deus para administrar o restante, não adianta de nada. Entende? Então também, se eu sou super administrador e não conseguir investir nada no reino de Deus, não conseguir investir nada na vida de uma pessoa, entende? Tem algum problema. A Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então quem que é o teu Deus? Se o teu Deus é o dinheiro, está perdido. Agora, se o Senhor é o teu Deus, Ele vai te dar sabedoria para administrar o que você tem, e você vai conseguir investir no reino de Deus. Porque é um investimento. Você não investe na saúde, quanto você gasta? Quanto custa um plano de saúde para a família? Se você pegar uma família aí com 2 filhos, aí, quanto custa um plano de saúde? Para pagar mais ou menos uma Unimed, vai o quê? Uns 600, 400, 500, daí para mais. Dependendo da idade, a pessoa vai aumentando. Entendeu? Você vai pagar uma escola boa aí, olha, para criança aí. Quanto custa uma escola boa para criança aí? Você tem um casal de filhos aí, você vai pagar uma escola. Fala para mim, é uma média aqui na cidade de São Carlos. Uma escola boa. Não fala do Sapiens, não. Não precisa ser o Sapiens, não. Fala aí uma escola particular aí. Quanto que custa aí a mensalidade? Hã? 2 filhos, R$ 1.500, vai brincando ali, 2 filhos. Então você vai, saúde e escola, você já tem aí no mínimo 2,5. Não é brincadeira não, né, gente? 2,5. Né? E aí, você vai fazer isso, e o resto? O que sobra? Vai depender da realidade de cada um. Depende da realidade de cada um. Então nós temos que administrar o que temos. Saúde é importante? É importante. Escola é importante? É importante. E as demais contas? E os gastos? O que dá para enxugar? O que não dá para enxugar? E o que é importante para você? Na verdade, a gente vai investir naquilo que é importante. A Bíblia fala, onde está o tesouro, estará o teu coração. Você quer saber onde está o coração da pessoa? É onde ela está investindo. O duro é o seguinte, a gente quer ensinar aos nossos filhos que as coisas de Deus são importantes. Então a gente ensina para ele como? Eu gasto 2, 3 mil reais com as coisas seculares e de Deus eu dou o resto. Eu dou o resto. O que der, quando der, vamos ver se sobrar. Então eu estou ensinando para ele o quê? Que as coisas de Deus não têm valor nenhum. Isso é uma coisa importante para a gente observar. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E a gente ensina sem perceber, né? Com nossos atos e atitudes. Para fechar aqui, meu querido, vamos fechar junto aqui a nossa noite para refletir e praticar. Como está o casamento com as finanças na sua família? Tem sido motivo de celebração, de alegria, motivo de briga. Não é fácil. Eu sei que você precisa de sabedoria, a graça de Deus na sua vida. Peça a Deus que Ele dá sabedoria para quem tem falta. Que o dinheiro seja motivo de alegria no casamento e não de briga. Né? Eu sei que existem casos e casos. Eu estou falando uma condição normal. Uma pessoa que tem uma estabilidade no trabalho, está vivendo 10, 20 anos na mesma cidade, entendeu? Dá para construir, dá para administrar. É óbvio que tem intercorrências, tem problemas de desemprego, não é fácil. Eu sei que pessoas estão vivendo lutas nessa área, problemas de enfermidade, acabou, já era, meu irmão, quebra. Eu estou experimentando, eu sei o que é isso. Eu estou falando em condições normais. O que dá para fazer em condições normais? Eu vejo pessoas que estão no mesmo emprego há décadas e não conseguem construir nada. Então tem alguma coisa errada. Entende? Não são fiéis a Deus em nada, não consagram nada para Deus, não tem como consagrar mesmo, estão quebrados e não conseguem se levantar. Pede ajuda, gente. Pede ajuda, pede orientação, porque não é fácil administrar recursos. E às vezes, dentro do casamento, é só briga. Que Deus te dê graça, sabedoria, para você aproveitar as oportunidades enquanto tem, porque tem oportunidade que passa e não volta. E se não tiver mais oportunidade, não tem problema. Você vai administrar os recursos que você tem, que Deus vai te abençoar. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sun.